O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegre porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, continuando a leitura dos Atos dos Apóstolos, há alguns dias vimos que começaram a investir contra Paulo e Barnabé, mas eles conseguem, por causa do seu discurso, ou por causa de alguém que intercederam por eles, para que não prendessem ou que não fizesse alguma coisa contra eles. Hoje, a narrativa diz que Paulo foi apedrejado. Por causa da palavra, por causa do evangelho, ele é apedrejado, arrastado e jogado para fora da cidade. E diz a leitura dos Atos dos Apóstolos que ele, quando se recupera, ele volta, vai às cidades e continua a anunciar o evangelho. A pergunta que nós poderíamos fazer diante disso é: como é que alguém, depois de ser apedrejado, quase morto, insultado, humilhado, ser jogado para fora da cidade, e ainda assim insiste em realizar a mesma obra que o levou ao apedrejamento? Porque Paulo vai insistir com Barnabé e ele vai dizer com clareza: é preciso que soframos. Ele está retornando claramente àquela leitura, ou às leituras feitas de acordo com o que diz Jesus, daquele que, ao assumir a fé, ao assumir ser seguidor de Jesus, assume sobre si também as cruzes. Quem se diz seguidor de Jesus Cristo, quem se diz cristão, está implícito nessa condição também o sofrimento, a cruz. Por isso que Paulo não desanima, mas ele vai ganhar forças ao perceber que está sofrendo, porque o sofrimento significa que ele está fazendo o que deve ser feito. Porque se ele estivesse apenas recebendo elogios, significava que ele estava massageando o ego da humanidade, dos povos, daqueles que estavam contaminados por uma cultura religiosa ou antropológica que estava presente no seu contexto. Ele, por ter em mente o evangelho, a boa nova, e que precisa anunciar essa boa nova, ele anuncia, e esse anúncio torna-se profético, por isso também denuncia. E são estas denúncias, esse anúncio novo da boa nova do evangelho, que faz com que haja para com ele e para com os discípulos e os primeiros cristãos as grandes perseguições. Por isso que é prova para um cristão saber se está de fato seguindo a Jesus Cristo, se ele é perseguido, se ele é caluniado, se ele sofre algum tipo de insulto por causa do evangelho. Porque senão significa dizer que nós estamos nadando a favor da maré do mundo. E quando eu digo mundo, não lembrem sempre à luz do evangelho de João. Mundo para João pode ser o cosmo, a obra criada, mas o mundo pode ser também a realidade antagônica a Cristo, ou seja, a realidade completamente contrária a Jesus Cristo. Então, se a nossa vida está plenamente satisfazendo as realidades do mundo, significa que estamos nadando a favor da maré do mundo enquanto antagonismo de Jesus. Se estamos sofrendo, de certa forma, calúnias, perseguições, estamos nadando contra a maré e estamos indo em direção àquilo que é a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Porém, nós não somos masoquistas, nós não gostamos de sofrimento.
então eu vou buscar o sofrimento para ser um bom seguidor. Não, não é buscar o sofrimento. O sofrimento, a perseguição é consequência de nossas escolhas. Porque escolhemos seguir Jesus, somos perseguidos por isso. Não é porque nós procuramos, são consequências. Mas como suportar? Como Paulo suportou tudo isso e como nós devemos suportar? A partir daquele bem que Jesus nos dá hoje no Evangelho. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Se não é com essa paz dada por Jesus Cristo, nós não suportamos e desistimos. Agora, entender a paz no contexto bíblico nos ajuda muito a compreender no nosso contexto e a aplicar essa paz de Jesus. Paz em hebraico é shalom. Shalom em hebraico não é só a paz enquanto a ausência de guerras. Shalom em hebraico é paz enquanto plenitude de todos os bens, de todas as graças. Porque se eu entendo apenas a paz enquanto ausência de guerra, que é o que a maioria de nós dizemos, nós vivemos em paz. Por quê? Porque aqui não tem guerras armadas. Não, a paz não é a ausência de guerra. Eu não posso dizer, por exemplo, que uma família que tem o marido em casa que bebe e que agride a esposa, que essa família vive em paz. Por isso, porém, não tem guerra. Eu não posso dizer que uma família que passa necessidades, ela vive em paz. Por quê? Não tem guerras, as guerras de armas, mas eles não estão vivendo em paz. Eu não posso dizer que hoje, enquanto estamos aí amedrontados por causa de uma doença, podemos dizer que estamos em paz. Estamos? Não, não estamos em paz. Porém, não temos guerras armadas. O que nós temos é a falta de uma realidade que nós chamamos de saúde, que perturba todo o contexto social que estamos inseridos. Por isso, o shalom oferecido por Jesus, a paz oferecida por ele, é aquela paz que preenche o discípulo missionário e que lhe dá coragem na perseguição, no sofrimento, nas dificuldades, nos momentos que somos muitas vezes tragados para o desânimo, a ter de fato preenchido em cada um de nós com esta paz. E a partir dela, termos a coragem de continuarmos enfrentando as realidades de uma forma serena, de uma forma pacífica. Mas isso só acontece quando entendermos que a paz que Jesus nos dá não é simplesmente a ausência de guerra. É também, mas a paz que ele nos garante é a plenitude de todos os bens. Quando nós absolvemos isso, quando nós buscamos esta plenitude de todas as graças, de todos os bens, nós conseguimos enfrentar as adversidades da vida a partir de uma ótica cristã, de que o sofrimento não deve prevalecer na esperança. A esperança se sobrepõe e é essa esperança que nos faz vencer, que nos faz sair das realidades mais difíceis e cruéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,